Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Meus irmãos, minhas irmãs, é exatamente isso. Nós precisamos levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Porque o projeto de Deus para nós é um projeto de salvação. O desejo do Pai, como aqui nós contemplamos nesse mosaico, o Pai que se dobra diante do Filho que volta, nessa imagem desse filho pródigo que volta, esfarrapado, sujo, com uma bagagem terrível de erros e de pecados, o pai se dobra. E ao olhar para o dobrar-se do pai, nessa realidade desse filho pródigo, é exatamente isso que o pai faz, um movimento. E o advento é o tempo para nós percebermos um movimento de Deus na direção da humanidade. Nós podemos olhar para esse filho que volta, vendo nele, lendo nele a figura da humanidade, do Deus que se dobra, do Deus que desce da sua condição divina, do Pai que ama tanto a humanidade, que envia o seu Filho unigênito, que envia Jesus, que espera o assentimento de uma mulher chamada Maria, uma virgem da cidade de Nazaré, uma cidade que não tinha tanta importância, lá na Galileia. E o anjo Gabriel é enviado a essa cidade. E nessa cidade o anjo Gabriel anuncia àquela virgem que ela seria a mãe do Salvador. O movimento, o Deus que se dobra, o Deus que desce na condição do ser humano, para resgatar. E é bonito nós vermos na liturgia de hoje, o profeta Malaquias vai trazer-nos a revelação daquele que foi enviado antes, para preparar um povo bem disposto. O profeta Malaquias vai mostrar exatamente isso, que veio um homem de fogo, um homem com a palavra de fogo, uma palavra dura, uma palavra de conversão, preparar um povo para receber o Senhor.
Assim fala o Senhor Deus: eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja, e como a barrela dos lavadeiros, e estará postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer as suas oferendas justas ao Senhor. Porque ninguém poderia oferecer um sacrifício de adoração sem estar purificado de coração. E é importante a gente perceber na figura de São João Batista. Israel estava debaixo de um deserto, vivendo num deserto, numa noite escura, há mais de 400 anos. Sem palavra, sem profecia. E nós vemos um homem enviado, num determinado momento. Um homem enviado por Deus aparece em Israel. Hoje nós ouvimos a narrativa do seu nascimento. O nome desse homem é João Batista. Voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E o que nós vemos nesse homem? Um homem rude, que vive no deserto, na solidão, no silêncio, na intimidade, na escuta. Ele vive no deserto, submerso na oração. Um homem de hábitos simples, que se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto, que se vestia de pele de camelo. Um homem rude, um homem simples, um homem honesto, que tinha uma pregação dura e direcionada para a conversão. Para a conversão daqueles que foram enviados a ele. Ou melhor, que ele foi enviado. Porque não se pode fazer oferendas ao Senhor sem estar com o coração purificado. Purificado do pecado. E ele pregava a conversão, e hoje nós precisamos, às portas do Natal, olhar para a nossa vida nessa perspectiva. Hoje eu e você precisamos nos perguntar qual é o presente que nós queremos dar para Jesus nesse Natal do ano de 2020. O que nós queremos oferecer a Ele? Porque João Batista prega a conversão, porque ele sabe que o pecado é a causa de todas as desordens. E isso não é há 2000 anos atrás, isso é agora também. Quando nós olhamos para as desordens do mundo, nós precisamos entender: a causa de todas as desordens desse mundo se chama pecado. E João Batista denunciou o pecado. O pecado que leva a alma para o inferno. Nós não podemos tirar isso da nossa vista. O Papa Pio XII dizia que um grande mal que a humanidade estava vivendo era o esquecimento do pecado. E deixa eu dizer, para nós no século 21, nós estamos acostumando com o pecado. Porque todas as séries de televisão mostram assassinatos, relações sexuais, homossexuais, tudo vai ficando normal. Tudo vai ficando uma beleza. A gente nem mais se assusta com uma pessoa que é picada em pedaços. A gente não se assusta mais com aquilo que é colocado, porque o diabo achou um meio de fazer a humanidade se acostumar com o pecado, não se assustar mais, achar que é normal tudo aquilo que é apresentado, que o adultério é normal, que a corrupção é normal, que a mentira é normal, que a vida dupla é normal, que a vida sem Deus é normal. O diabo achou a veia,
através da novela, através da cultura corrompida pelo pecado. Ele achou, porque nós esquecemos que o pecado pode nos levar para o inferno. Na verdade, muitos na igreja hoje nem mais acreditam que existe inferno. Credo, mas às vésperas do Natal, o senhor falar de inferno, eu estou só traduzindo a liturgia. João preparou um povo. E deixa eu dizer, eu fui ordenado no dia 12 de dezembro do ano de 2006. E o meu lema sacerdotal é exatamente esse: preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Eu não tenho como fugir daquilo que Deus me deu. Nem fui eu que escolhi esse lema. O padre Jonas Abib rezou por mim, abriu a Bíblia, meu fundador, e ele disse: esse é o lema da sua ordenação. Quando eu fui olhar, apontou o dedo e falou: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. O que é isso? É a vocação de João Batista. Nós precisamos entender que a desestrutura da sociedade é causada pelo pecado. Nós precisamos entender que é o pecado que está destruindo esse mundo, inclusive a natureza. E destrói também a nós. O que João pregava? A conversão. O que João pregava? A verdade. Só que, infelizmente, muitas vezes tem se oferecido curativos para os homens. Tem muitas pregações, a gente vê muita coisa na internet, a gente ouve muita coisa, mas são curativos, sendo que as pessoas precisam de cirurgia. Muitas vezes se oferece Novalgina, sendo que as pessoas estão tão machucadas e detonadas pelo pecado, porque elas estão precisando de quimioterapia. E aí fica com um mimimi, uma pregaçãozinha totalmente emocional, todo mundo chora, mas ninguém muda de vida. Ninguém oferece presentes para Jesus. A gente fica na mesma e só piora de Natal em Natal. A gente só se mundaniza de Natal em Natal. Mas João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno, cheio do fogo do Espírito, um único homem abalou Israel inteiro. Um único pregador. Não era essa renca que hoje tem por aí, não. Um único pregador abalou toda a estrutura de Israel com a sua pregação. Cheio do Espírito, cheio do fogo. A sua palavra tinha poder. Quando João Batista pregava, as pessoas sentiam um pânico. Ele não amaciava o ego, não. Ele não ficava falando aquilo que o mundo está pregando para agradar as pessoas, não. Ele pregava a verdade e as pessoas tremiam. Se a gente for ler a história da igreja, você vai ver um São Francisco Ferre, não. São Vicente Ferre. São Vicente Ferre pregava e as pessoas caíam tremendo no chão, arrependidas, aos prantos, querendo o céu, e abandonavam o pecado, abandonavam os vícios, abandonavam a miséria do adultério, abandonavam o mundanismo. Homens cheios do fogo e do poder é o que nós precisamos no século 21. Nós não precisamos de treinadores, nós precisamos de homens cheios do fogo e que falem a verdade, porque o povo está se perdendo por falta de conhecimento, por falta da verdade, porque nós entramos num evangelho politicamente correto. Não se pode falar mais isso. Nossa, nós estamos numa pandemia, a gente tem que ficar consolando as pessoas. Guti, 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 não sou insensível. Eu também estou na pandemia, minha família também está na pandemia, mas para o escândalo geral, todo mundo tem medo do coronavírus, mas não tem medo do inferno. Não tem medo do inferno, do coronavírus tem. Ninguém se prepara para viver o Natal, mas para não pegar, a gente usa máscara, lava a mão com álcool gel, não é verdade? Mas ninguém tem mais medo do inferno, tem medo do coronavírus. Ninguém mais obedece às leis divinas da adoração, mas obedecem leis sanitárias rigorosamente. E aqui eu não estou dizendo que nós não devemos obedecer, eu só estou fazendo uma comparação. Como que nós estamos materializados nessa terra e querendo permanecer aqui há de eterno, sendo que a eternidade que Deus preparou para nós é o céu.
Eu só estou tentando traduzir aquilo que o profeta Malaquias nos traz. O evangelho não é para alívio. O evangelho é pregado para conversão. A primeira coisa que Jesus pregou, João Batista pregou: convertei-vos, porque o reino dos céus está perto. Quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido preso, primeira pregação de Jesus: convertei-vos, porque o reino dos céus está perto. Jesus não pregou prosperidade, Jesus não pregou felicidade nessa terra, Jesus não pregou isso, Jesus pregou a conversão. E deixa eu dizer para você, Deus quer abalar as estruturas dessa sociedade carnal e pecadora. O Senhor quer trazer confronto à nossa consciência de pecadores. Há uma consciência que precisa ser abalada. Há uma consciência que precisa ser abalada diante das nossas arbitrariedades. Um evangelho que só promete felicidade, ele é descartável. Jesus disse: quem quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem. Eu estou errado? Não, pelo menos na minha Bíblia está escrito isso. No evangelho que eu leio, que eu medito. O pecado só tem um remédio para saná-lo. É a conversão. É a penitência, é a confissão. Meus irmãos, às portas do Santo Natal, eu preciso dizer para vocês, a começar de mim, nós precisamos mudar de vida. Esse menino que nasceu em Belém, o Emanuel, ele veio para tirar o pecado do mundo. João Batista aponta: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na hora que eu elevar a hóstia, eu vou dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É para Ele que nós temos que nos voltar. É diante dEle que nós precisamos ter um coração contrito. É diante dEle que nós precisamos arrepender dos nossos pecados. É diante dEle que nós precisamos nos decidir por fazer a sua santa vontade. Eu queria que você desse um presente para Jesus, porque quando eu me preparei para pregar para vocês, eu rezei com os textos, escutei a Deus, anotei os pontos que eu percebia que eram importantes. A pergunta que eu fiz para mim mesmo: Padre Roger, qual é o presente que você vai dar para Jesus nesse Natal? E eu escrevi aqui: o presente que eu quero dar para Jesus nesse Natal é a minha conversão. É o meu arrependimento de todos os meus pecados. É a minha decisão de viver uma vida nova no Espírito. Mas o senhor não está vivendo, não, padre? Estou lutando para viver, mas eu preciso pensar em ser melhor. Eu não posso me acomodar, achar que eu já estou pronto. Eu quero desafiar você a dar um presente para Jesus no Natal, que nós vamos celebrar esse ano de 2020. A sua vida, o seu coração convertido, a sua decisão de segui-lo, de viver a vida nova no Espírito, de escolher o caminho da verdade, de caminhar em santidade, de fazer um caminho de salvação. E o salmista vai dizer que nós só caminharemos em santidade, no caminho de salvação, se nós seguirmos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O Salmo diz: a chance para todos os pecadores. A chance para cada um dos que estão aqui, dos que me acompanham, dos que terão acesso, a possibilidade de salvação. Nós temos condição em Cristo de escrever uma nova história, uma história alinhada com Cristo. Nós temos condição pelo Espírito que nos é dado pelo Senhor, de nos reconduzir, deixando o Espírito conduzir a nossa vida para o caminho certo. Mas nós precisamos ter humildade de dizer: eu não ando bem com Deus. A minha vida não está alinhada com Cristo. Os meus pensamentos, aquilo que eu tenho feito quando ninguém vê, aquilo que eu faço escondido, aquilo que eu mantenho escondido, não está alinhado. Ter humildade. Bento XVI dizia: o sinal da nova aliança é a humildade.
é a vida escondida. É o sinal do grão de mostarda, não escondida pelo erro, no sentido escondida na presença. Como o Salmo 90 vai dizer, debaixo da proteção do Altíssimo nós estamos. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso Deus em quem nós temos confiança. Vai dizer o Salmo 90. O sinal da nova aliança é o sinal do grão de mostarda. O Filho de Deus que vem humilde. Na nossa humanidade. Veja só. Eu e você, nessa noite, provocados por essa palavra, nós somos chamados a dar um passo concreto. Nós vemos a profecia cumprida. Nós vemos o sinal da salvação. No nascimento de João Batista, narrado no Evangelho, nós contemplamos o poder da intervenção divina, conduzindo a história, aonde 2 idosos e uma mulher estéril recebem esse dom. Nós vemos ali a demonstração do poder, a fecundidade daqueles idosos. Nós vemos o resultado, o nascimento daquele que prepara o caminho para o Senhor. E aqueles pais, eles sabem o que verdadeiramente é aquele menino. Por isso, eles obedecem a Deus. E qual é o nome que eles escolhem para ele? Quebrando a tradição, que a tradição seria o nome do pai. Qual o nome que eles escolhem? João. E o que significa João? Dom de Deus. Deus envia o seu dom, aquele que ele destina para realizar a sua obra. E da boca do anjo, lá no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado, Zacarias escutou: o nome dele será João, um eleito, alguém que deve cumprir uma missão dada por Deus. Ali, Zacarias se cala, fica mudo, mostrando que a realidade humana há de calar-se. Diante da manifestação de Deus, acabam as objeções, acabam as resistências, acontece um silêncio diante da realidade divina, da ação de Deus, do poder salvífico de Deus. Existe adoração, as coisas do mundo se calam. E o mutismo de Zacarias mostra para nós que a vontade de Deus estabelecida abre as comportas para aquele que vem ser a voz do que clama no deserto. E Zacarias escreve na tabuinha: João é o nome dele. Imediatamente os lábios dele começam a produzir os sons, a voz dele volta e ele começa a louvar a Deus. Eu queria deixar 3 coisas importantes para nós. A primeira delas, nós precisamos deixar que Deus fecunde a nossa vida pela aceitação da sua palavra, que é Cristo. É essa palavra que vai nos fecundando, é essa palavra que vai fazendo com que nós cresçamos ano após ano. Chegar no Natal do ano que vem, do ano de 2021, nós vamos olhar para trás, lembrando desse Natal, do presente que nós ofertamos para Jesus, o nosso coração limpo para Ele nascer. A nossa purificação para oferecer a adoração verdadeira. E nós vamos ver que a palavra nos fez crescer. A intimidade com Deus nos fez crescer. Nós avançamos. Eu quero dizer para aqueles que retrocederam, para aqueles que entraram no amordidão, para aqueles que deixaram e permitiram coisas erradas entrarem na sua vida nesse ano de 2020. Hoje, nesse dia 23, é dia de salvação para você. Deus está te chamando de volta. Deixa Ele fecundar de novo a sua vida. Aceite a palavra dEle. Segunda coisa, diante da obra de Deus, exige-se um mutismo de silêncio que escuta a voz de louvor pela obra de Deus. Deus que agora trabalha no coração do Padre. Deus que agora trabalha no seu coração.
Deus que agora trabalha na vida de pessoas que nós nem imaginamos que estão recebendo essa palavra, e essa palavra é direcionada para essas pessoas. Pessoas que estão agora escutando um grito da parte de Deus, a partir do silêncio, do tremor interior, do temor o santo temor a Deus, uma palavra direcionada onde Deus diz a você: volte-se para mim, porque estou te dando uma nova chance. Volte-se para mim. Abandone tudo o que não me agrada, porque eu quero me agradar da oferenda da sua adoração. Volte-se para mim. Retorne para mim, diz o Senhor. O terceiro ponto. De nós é exigido hoje, e aqui eu quero falar para os meus irmãos Canção Nova que estão aqui, porque o nosso pai fundador diz que a Canção Nova recebeu de Deus uma vocação específica, semelhante à de João Batista, e ele ousa falar: a Canção Nova é João Batista nesse tempo. A missão de preparar um povo bem disposto, de pregar a verdade e não o politicamente correto, de não ficar querendo agradar aos homens, porque quem agrada aos homens desagrada a Deus, mas de querer agradar a Deus. E o terceiro ponto é usar o ministério do Batista, de João Batista no agora, sabendo que Deus estava com ele, que Deus estará conosco. E como João, prepararmos os caminhos de Jesus por meio da conversão e da santidade, da prática da justiça. Diga comigo: eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu aceito, Senhor, o chamado, a sacudida, o despertamento que o Senhor me faz nessa noite. Porque eu quero te agradar com a minha adoração. Eu não quero que a minha adoração seja rejeitada. Mas eu quero te agradar, como aqueles pastores te agradaram ao te adorar. Os magos te agradaram ao te adorar. Maria e José te agradaram ao te adorar, porque o coração estava purificado para oferecer a verdadeira adoração. Para concluir, eu quero que você agora se volte para a manjedoura e contemple o menino Deus. O menino ainda não está aqui na nossa manjedoura, porque é só no Natal que a gente coloca, né? Ela está vazia. Na hora da missa do galo, o padre vai levar lá o menino e vai colocar, vai incensar. Mas eu queria que você imaginasse o menino Deus na manjedoura. E aqui, aproveitando-me da sabedoria de Santo Tomás de Aquino, olhando para a manjedoura, eu quero apresentar para vocês 4 utilidades da encarnação do Verbo de Deus, do Natal, quando Deus se faz homem. Primeira, a exaltação da natureza humana. Quando Deus se faz homem, Ele exalta a natureza humana. Olha o que São Leão Magno vai dizer: reconhece, ó cristão, a tua dignidade, e feito partícipe da natureza divina, não voltes à antiga vileza com uma vida degenerada. Avança numa vida de perfeição. Segundo, a primeira, exaltação da natureza humana. Nós estamos contemplando a manjedoura. Segundo, utilidade da encarnação, a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos. São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 e 5. Veja o que Santo Agostinho vai dizer: o Filho de Deus se fez filho do homem para fazer dos homens filhos de Deus. Vou repetir. Repita comigo: o Filho de Deus se fez filho do homem para fazer dos homens filhos de Deus. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: é nós. Nós na fita.
Santo Agostinho continua: o Filho único fez muitos filhos de Deus, pois comprou para si os irmãos com o próprio sangue, reprovado, reabilitou, vendido, redimiu, injuriado, honrou, injustiçado, vivificou, sem dúvida alguma, ó cristão, ele te dará os seus bens, o que não rejeitou. Ele se encarnou para que nós fôssemos adotados como filhos. Terceiro, para que nós tivéssemos uma refeição interior da alma, da manjedoura ao altar. São Bernardo, Santo Agostinho I, para que o homem comesse o pão dos anjos, se fez homem o Criador dos anjos. Para que os homens comessem o pão dos anjos, se fez homem o Criador dos homens. Como não se sentir amado, meu Deus? Para que nós pudéssemos comer o pão dos anjos. Hoje, o alimento que nos é entregue. Depois, São Bernardo vai dizer: o maná descido do céu. Alegrem-se os famintos, contemplando a manjedoura, olhando para o altar. Posto no presépio, para saciar-nos com o trigo da sua carne. Quarto e último, o aumento da bem-aventurança. Deus se fez homem para que o homem se entregasse totalmente a Ele e para que o homem lhe desse todo o seu amor. E ao ver-lhe na carne, com os sentidos corporais, os sentidos da alma lhe vissem pela contemplação da divindade. Nós olhamos para um menino frágil na manjedoura, com os olhos da carne, olhamos esse homem, com os olhos do coração na contemplação, nós olhamos esse Deus que se fez homem para que nós sejamos bem-aventurados. Eu quero convidar você a ficar de pé por um instante. Estica aí um pouquinho os seus braços. Isso, dá uma esticadinha aí, e aí está liberado. Agora permaneça um pouquinho com seus braços lá no alto. Feche os seus olhos um pouquinho na presença do Senhor. A primeira parte da pregação, da homilia. O Espírito Santo que queimou o coração de João Batista, provocando conversão. Espírito Santo de Deus, nós estamos de braços erguidos agora. E queremos que o seu fogo queime os nossos pecados. Queremos que o seu fogo agora queime a sua presença santa, purifique o nosso coração. Diga agora para ele aí. O padre está rezando, mas você pode dizer para ele, diga para ele: Espírito Santo, queime agora tudo aquilo que em mim me impede de oferecer uma adoração verdadeira a Deus. Fala para ele: queima agora o pecado, gera em mim agora arrependimento, gera em mim agora conversão, gera em mim agora decisão de oferecer a minha vida, a minha conversão na manjedoura nesse Natal. Espírito Santo, purifica agora o meu coração. Espírito Santo, purifica agora a minha mente, os meus pensamentos. Espírito Santo, purifique agora o meu olhar. Espírito Santo, purifique agora a minha audição, aquilo que eu escutei. As palavras malditas, as palavras de pecado, os palavrões, as palavras de sensualidade. Purifica agora, Espírito Santo, a minha audição. Mas purifica também os meus lábios, para que os meus lábios se abram, para que eu saia da mudez imposta pelo inimigo, para que eu entre agora no louvor dado a mim, Espírito Santo, por ti. Espírito Santo, purifica agora o meu coração, os meus sentimentos. Espírito Santo, trabalhe agora e não permita que as minhas paixões me vençam, mas que a sua força em mim, Espírito Santo, essa bem-aventurança que a encarnação do Verbo veio trazer, me ajude
Me ajude, Espírito Santo. Purifica todo o meu ser agora. E vai orando no Espírito. Ora agora em línguas. E eu quero pedir ao Espírito Santo que aqueles que aqui estão, os que acompanham de casa, que ainda não são batizados no Espírito Santo, possam sê-lo agora. Marca agora com o selo do fogo, do batismo de fogo, aqueles que entraram aqui neste santuário, ligaram a televisão, o rádio, acessaram na internet. Xerecanta labai, erehanda lacanda labai, xererecanda labai alá. Xerecanta labai, ererebacanda labai, erere. Xerecanda labá, serecanda lá. Incendeia agora os corações. Apaixona-nos, Espírito Santo. Apaixona-nos por Jesus. Apaixona-nos pela correspondência, pela santidade, pela justiça. Apaixona-nos, Espírito Santo. Eracandalabá, serecandalabá, yere. Xerecandalabá, sandalabá, yere. Xiriandalabá, yere, ralamaná, yere. E agora, com os braços erguidos, continue orando no Espírito. Você vai, como Zacarias, na unção sacerdotal que foi te dada, que lhe foi concedida no dia do seu batismo, de fazer parte do sacerdócio de nosso Senhor. Você vai erguer os seus braços mais uma vez, e agora com as suas palavras, você vai louvar a Deus pela obra dele. Existe uma obra de Deus acontecendo agora na sua vida. Eu estou dizendo, existe uma obra de Deus agora sendo edificada em você. Então agradeça. A palavra diz que Zacarias abriu os lábios para louvar a Deus pela obra que os olhos dele estavam contemplando naquele momento. Zacarias viu com os olhos dele João apresentado no templo, e quando ele escreveu na tabuinha, João é o nome dele, os lábios de Zacarias se abriram e ele começou a louvar a Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela obra de salvação, porque o Senhor me ama tanto. Nessa noite o Senhor falou forte, nessa noite o Senhor provocou, nessa noite o Senhor mostrou os benefícios da encarnação, da salvação, essa grande obra da exaltação da natureza humana, da condição filial que nós absorvemos e recebemos de graça, essa refeição espiritual e essa bem-aventurança que a encarnação nos trouxe. A ti seja dado o louvor. Eu quero ouvir o barulho do seu louvor. Louve a Deus como Zacarias, louve. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor, por tanta graça, por tanta bênção. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. A ti seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração. Muito obrigado, Jesus. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Aplauda a obra que Deus realizou na sua vida nessa noite. Bendito seja Deus, glorificado seja o Senhor. Você pode se sentar. Boa noite, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vim agradecer por um milagre na minha vida. Ao realizar alguns exames de rotina, foi detectado um cisto de classificação 3 na minha tireoide com possibilidade de ser câncer. Iria realizar a biópsia na quinta-feira. Então, como sempre assisto à missa e à adoração das quartas, entreguei tudo nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Em um lindo momento de oração, senti fortemente a presença de Deus.
E logo após o padre revelou que Deus tinha tocado a minha tireoide e me livrado de qualquer mal que pudesse existir nela. Fiz o exame e veio o resultado de que tudo estava bem. Graças a Deus e a minha mãezinha. Essa pessoa está aí para dar glória a Deus? Se tiver, fica de pé para a gente aplaudir. Vamos aplaudir essa graça na vida dessa nossa irmã. Louvado seja Deus, bendito seja Deus pela sua fé que acreditou. E Deus fez um milagre comprovado pela medicina. Bendito seja Deus.